Quando olho para o passado, poucos casos ainda me tiram o sono. Mas há um em especial que nunca deixou de me perseguir. O caso que ficou conhecido como o quadro que sussurra. Era uma noite fria de novembro quando recebi a ligação. Eu já estava aposentado, tentando levar uma vida tranquila em meu apartamento cheio de lembranças, quando a voz do comissário soou do outro lado da linha, cansada e trêmula. "Precisamos de você, velho amigo. É o caso Moretti." Moretti. O nome me fez congelar. Lorenzo Moretti era um pintor renomado, conhecido tanto por seu talento quanto por suas excentricidades. Tinha fama de gênio e de louco, dependendo de quem contava a história. Sua morte, disseram, não parecia acidental. E havia um detalhe que deixava tudo mais estranho. No ateliê, encontraram um quadro inacabado. E dizem que, à noite, o quadro sussurrava. Não sou homem de acreditar em superstições, mas a curiosidade é um veneno que sempre correu em minhas veias. Então, aceitei. O ateliê ficava em uma casa antiga, em uma colina isolada, a meia hora da cidade. Quando cheguei, a neblina cobria o portão de ferro, e o rangido do vento contra as janelas parecia lamentar algo. O cheiro de tinta misturava-se ao de velas queimadas. A cena do crime ainda estava preservada. O corpo de Moretti, caído próximo à tela, a paleta no chão e respingos de tinta vermelha, ou sangue, espalhados pelo piso de madeira. A pintura estava lá, no cavalete. E eu juro que por um instante senti que algo nela respirava. A tela mostrava uma figura feminina sem rosto, envolta em sombras, e o pincel parecia ter parado bem no momento em que tentava dar forma a seus olhos. Passei os dias seguintes revirando cada canto do ateliê. Livros de arte, cartas, rascunhos, bilhetes. Descobri que Moretti vinha recebendo mensagens anônimas há semanas. As cartas diziam coisas como "ela ainda está observando" e "você prometeu terminar o retrato". Havia também um diário, e nele uma frase repetida inúmeras vezes. "Ela fala comigo quando a casa dorme." Lembro-me de ficar horas observando aquele quadro em silêncio, esperando entender o que ele tentava esconder. A luz das velas tremulava e as sombras das pinceladas pareciam se mover. Uma das noites mais longas da minha vida foi aquela em que, sozinho, percebi um som sutil vindo do cavalete. Um arranhar suave, como se alguém passasse os dedos pela tela. Achei que era cansaço, ou talvez o vento, mas então vi, na borda inferior da pintura, um pequeno corte no tecido, escondido sob as camadas de tinta. Peguei um estilete e, com cuidado, levantei a superfície. Lá dentro, encontrei um envelope antigo, selado com cera. Dentro havia uma fotografia. Uma mulher de cabelos negros, olhar vazio e expressão gélida. No verso, uma inscrição: "Para sempre tua, L." Descobri que o quadro retratava a Lúcia Ferrer, ex-musa e amante de Moretti, desaparecida havia 3 anos. Oficialmente, o caso nunca fora resolvido, mas ao ler o diário, percebi que Moretti se culpava pelo que aconteceu. Ele acreditava que, ao pintar Lúcia, ele poderia trazê-la de volta, não no corpo, mas na alma, e que a tela, de alguma forma, era sua penitência. Procurei o zelador da casa, um homem simples, de fala trêmula. "O senhor acredita que alguém poderia ter entrado aqui antes da morte de Moretti?" Ele hesitou antes de responder. "Entrado? Não sei, mas ouvi vozes. Às vezes ele falava sozinho, outras parecia que alguém respondia." As palavras dele me gelaram o sangue. Dias depois, um novo detalhe emergiu. Um restaurador de arte, que fora chamado para avaliar o quadro, morreu subitamente em seu ateliê, após levar a pintura para a análise. A polícia alegou ataque cardíaco, mas algo me dizia que não era coincidência.
Fui até o local e encontrei a tela novamente, encostada no canto, coberta por um pano. Quando o levantei, percebi algo que antes não estava lá. O rosto da mulher agora tinha olhos, olhos vivos, pintados com perfeição. Foi aí que compreendi. Moretti não havia apenas pintado Lúcia, ele havia escondido algo mais profundo. Fiz testes na pintura, e sob as camadas de tinta havia uma segunda imagem, uma sobreposição. Era o próprio rosto de Moretti, distorcido, sufocado pelas pinceladas. Ele havia se colocado dentro da tela, como se pedisse perdão à mulher que amava. No diário, as últimas palavras dele diziam: "Ela quer me perdoar, mas só quando eu me tornar parte dela." O caso foi oficialmente encerrado como suicídio, mas eu nunca aceitei essa versão. Há algo que não se explica, algo que ainda me atormenta. Guardei uma cópia da fotografia e um pedaço do tecido rasgado como lembrança, embora às vezes deseje nunca ter tocado naquele quadro. Às vezes, quando o silêncio toma conta da casa e o vento toca às janelas, eu juro ouvir o som suave de um pincel riscando tela, como se Moretti ainda tentasse terminar seu retrato. E toda vez que isso acontece, me pergunto se o verdadeiro assassino foi o amor ou a própria arte. Gostou desse vídeo? Então siga nosso canal e deixe o seu like. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!